Olá, seja bem-vindo ao canal virtual do Centro Espírita Caminheiros do Bem, onde mais uma vez vamos refletir sobre uma passagem do Evangelho de Jesus. Primeiramente, eu peço licença para adentrar em seu lar e levar-lhe uma mensagem de otimismo, fé e esperança. Vamos então serenando os nossos pensamentos, tranquilizando os nossos sentimentos, fortalecendo a nossa conexão com os benfeitores espirituais que nos auxiliam. E juntos vamos rogar a Deus, o nosso Pai Criador, que nos ampare e nos sustente na nossa caminhada terrena. O Evangelho que refletiremos hoje consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, itens 3 a 5, Consolador Prometido, tendo por base o Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 17 a 26, que diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho dito. Está em João, capítulo 14, itens de 17 a 26. Primeiramente, necessário recordar que é consolar. Consolar significa aliviar a dor, o sofrimento, a aflição de outro ou a própria, com palavras, promessas, recompensas, etc. Sob o nome de Consolador e de Espírito de verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que haveria de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo o seu ensino. E previa não só que ficaria esquecido, como também que seria desvirtuado o que por ele fora dito, visto que o Espírito de verdade viria para tudo lembrar e restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos em que essas revelações diferem e qual o laço que as liga entre si. Primeiramente, Moisés, como profeta, ele revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e orientador de todas as coisas, mas ainda um Deus temível e vingativo. Ele promulgou a lei do Sinai e lançou a base da verdadeira fé. Segundo, o Cristo, tomando da antiga lei do que é eterno e divino e rejeitando o que era transitório, acrescenta a revelação da vida futura e num Deus clemente, soberanamente justo e bom. Jesus fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisso estão toda a lei e os profetas. Mas, entretanto, em João capítulo 14, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras terias a dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá e vos explicará todas as coisas. Ora, se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra.
até que os homens chegassem ao estágio de compreendê-la. Previra que as suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam de seu ensino. Desde aquelas épocas até os nossos dias, nenhuma grande revelação se produziu que haja completado o Evangelho e elucidado as suas partes obscuras, indício seguro de que o enviado ainda não aparecera. No livro A Gênese, capítulo 1, Kardec vem falar dos caracteres da revelação espírita. E qual o seu caráter? E questiona, desde que se admita a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não se há de admitir que espíritos capazes, por sua superioridade de conhecimento, auxiliem o avanço da humanidade a fim de ativarem o progresso em determinado sentido? O Espiritismo, portanto, nasce no momento de efervescência da racionalidade da raça humana na França do século XIX, para atender exatamente os anseios do entendimento lógico e mais profundo da realidade que nos cerca. E se coloca como consolador prometido por Jesus. Por quê? Reaviva todas as verdades do Evangelho. E vamos encontrar oportunidades significativas de refletir sobre isso. Mas quem seria esse Espírito de verdade, Consolador prometido? Kardec esclarece que o Espírito de verdade não é um corpo, uma pessoa, mas uma pleiade de espíritos superiores consorciados ao Cristo, vinculados às diretrizes superiores do nosso Mestre querido, e sob a sua égide desenvolvem a plataforma de sustentação e de edificação do Espiritismo, resgatando aquela promessa de Cristo há mais de 2000 anos, quando traz o Consolador prometido como instrumento libertador de consciências, que caracteriza a base que o Espiritismo foi edificado, com um único propósito, o de esclarecer e orientar a humanidade, de vivificar as exemplificações e as lições do Cristo em nosso cotidiano. No livro O que é o Espiritismo, logo no prólogo, Kardec resume bem que o Espiritismo não é uma doutrina individual e nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo, dos ensinos que preside o Espírito de verdade, que uníssono a Jesus, por ele e através dele, nos ensina e que atende a um projeto de aperfeiçoamento da alma humana. Ele chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras e sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém se sentir ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos e os seus objetivos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Nos dá fé inabalável no futuro e a dúvida não mais se apossa da nossa alma. Mostra a perspectiva da felicidade que nos espera e nos dá a paciência, a resignação e a coragem de seguirmos firmes nosso caminho. Por essa razão, o Espiritismo, em seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião,
responde aos mais diversos questionamentos humanos, fazendo o homem compreender de onde vem, para onde vai e o que está fazendo aqui na Terra. Atrai os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança, e revela a natureza, a origem e a sua destinação, preparando-o para viver melhor. Enfim, tira de sob o véu o conceito mais avançado de Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Também esclarece que não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, mas aponta alguns de seus principais atributos que nos mostram sua justiça e sua bondade presente em toda a criação. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver novos valores, onde o homem se reconhece solidário com todos os seres e compreende essa solidariedade. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. O que temos nessa doutrina consoladora é o desenvolvimento lúcido da fé raciocinada, o estudo, a força interior, a busca da nossa evolução íntima em auxílio de um todo. E ensina que caridade é o amor colocado em ação, é o ponto de partida dos ensinos de Jesus. E é nela, nessa doutrina desenvolvida pelos espíritos superiores, que nos fortalecemos, que acolhemos, que aprendemos e ensinamos novos caminhos no amor e na caridade àqueles que têm sede de conhecimento e boa vontade, o caminho de fé, de esperança e caridade. Que Deus abençoe a todos e que a luz de Jesus permaneça em nossos corações. Muita paz a todos.